Olá! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando mais um Ponto de Prosa, o seu talk show semanal, o talk show mais querido de Lucas do Rio Verde. E hoje, claro, um programa especial. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e você acompanha esta entrevista de hoje, os cortes do Prosa, isso mesmo, ao longo da semana. Então, acompanhe hoje, claro, uma entrevista especial. Eu tenho aqui um convidado que é fantástico e tem um outro que é tão interessante quanto, que também vai nos acompanhar nessa entrevista de hoje. Pessoal, você que acompanha o Prosa pode convidar as pessoas para curtir, para compartilhar e, claro, comentar aí o conteúdo, tá bem? Pode participar, nossa produção está atenta aqui. E eu quero já
dizer para você que se você quer receber esses cortes aí na sua casa, basta anotar esse número aqui, ó, 65996817076, beleza? Vamos em frente. Bom, eu quero falar um pouco dele, que tem 37 anos de profissão dedicados ao rádio. Desde 1984 ele começou na Rádio Fronteira Oeste, lá de Dionísio Cerqueira, olha, eu fiz até um sotaque aqui. Lá em Santa Catarina, chegou em Lucas do Rio Verde em 2005, ou seja, há 17 anos aqui na Rádio Regional FM. Estou falando do radialista mais querido de Lucas do Rio Verde, Altair Anderle. Seja bem-vindo, meu amigo, graças a Deus, está aqui com a gente. Boa noite para você, Jorge, boa noite para todos que nos acompanham, né? Em primeiro lugar, dizer para você que é uma satisfação muito grande, né? Uma honra poder participar aqui do seu programa, né? E espero contribuir. É aqui, nosso, Altair, né? É nosso programa. Contribuir aqui com o que for necessário, né? O nosso entrevistado também é entrevistado de peso, né? Com certeza, né? Opa. E que certamente é um assunto bastante interessante para a nossa sociedade. Prazer muito grande estar aqui, graças a Deus, né? De volta. Graças a Deus. As atividades, né? Muito feliz e grato, não só por você estar de volta, né? Ao nosso convívio aí, ao cotidiano, mas por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Com certeza, não podia deixar de atender um chamado seu, né? Bacana. Um convite todo especial. Você lembra, logo que eu cheguei em Lucas, você foi o primeiro jornalista que eu conheci. Eu também era jornalista, trabalhava de repórter na época, né? Demos algumas gargalhadas juntos. Pois é, e eu fiz um aniversário e dentre todos os jornalistas você foi o único que foi. Fui. Eu lembro disso. Hoje você foi o único, que nós fizemos um churrasquinho lá. No bairro Bandeirantes foi. No bairro Bandeirantes, isso mesmo. Nós tem história. Aliás, tu tem que fazer de novo, Tem que chamar de novo, né? Tem que repetir aquele churrasco, né? Pô. Aproveitar o preço da carne agora. Né? Mas é isso aí. Altair, hoje nós temos um convidado muito especial. Não só pelo conhecimento, mas pelo trabalho já prestado à sociedade luverdense e também pela sua origem, que não é aqui de Lucas. Ele tem 59 anos, nasceu no estado de Minas Gerais, é o terceiro de uma numerosa família de 15 filhos e, apesar das dificuldades, foi criado com muito afeto e carinho. É pai de 4 filhos, a Ana Laura, o Gabriel, o Thomas e o Bernardo, e esposo da Geiciele Alves de Oliveira, a Geice. Grande abraço, Geice. Ele é graduado em Direito, né? Se graduou em Direito em 1995 pela Universidade Federal de Uberlândia, onde no mesmo ano começou a advogar, atuando por mais de 10 anos naquela cidade. Em 2001, concluiu seu mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, onde foi pesquisador bolsista do CNPq. Ainda em Uberlândia, Minas Gerais, iniciou a carreira no magistério, onde exerceu por mais de 15 anos, contribuindo para a formação de diversos alunos em várias faculdades de Direito. Atualmente, ainda atua como professor, ministrando aulas em cursos de pós-graduação. Bom, ele chegou aqui em Lucas do Rio Verde em 2007, em busca de novos desafios. Já há 15 anos aqui em Lucas, né? Ele foi professor universitário de graduação e de pós, por mais de 10 anos. Como advogado, representou a OAB no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e na Fundação Luverdense de Saúde. No Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, atuou como conselheiro de 2010 a 2016, onde foi presidente por um mandato e regularizou o Fundo para a Infância e Adolescência, a FIA, ou o FIA, né? O Fundo para a Infância e Adolescência, o qual recebe recursos do Imposto de Renda das Pessoas Físicas e Jurídicas e repassa para ONGs, ou seja, organizações não governamentais, com projetos no atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Hoje, esse fundo conta com cerca de R$800 mil, valor esse que em breve será distribuído para ONGs cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já na Fundação Luverdense de Saúde, que esteve entre 2015 e 2016, fez parte do Conselho Administrativo, chegando a ocupar o cargo de vice-presidente, no período em que foi feita a ampliação do hospital, com implantação de 10 UTIs adulto e 10 UTIs
infantil. Foi paraninfo de 2 turmas distintas, recebeu também uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Vereadores pelo trabalho desenvolvido em prol da criança e do adolescente. Recebeu do prefeito de Lucas do Rio Verde também o troféu O Fazedor, depois vai dizer para nós que prefeito é esse, pela atuação no Conselho de Administração da Fundação Luverdense de Saúde. Uma vida de entrega e de compromisso com causas de suma importância na sociedade. Eu estou falando dele, o Dr. Marco Antônio Mendes. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu me sinto honrado pela tua presença. Eu conheço como professor. Seja bem-vindo. Ô Jorge, eu quero te agradecer muito pelo convite que você me fez. Essas menções que você faz, na verdade, isso é para mim, eu fico assim às vezes até meio que constrangido e não, às vezes até não faço questão de mencionar isso, mas querendo ou não, isso retrata pra gente, né, um reconhecimento do trabalho que a gente procura desenvolver de forma extremamente voluntária. Nós nunca procuramos nenhum retorno em torno disso, né? Mas fico feliz aqui de estar com você para a gente tratar de um tema bastante importante. Tive a oportunidade de te conhecer na vida acadêmica, amo a vida acadêmica, aprendi muito na vida acadêmica, assim, conheci pessoas extraordinárias na vida acadêmica. Isso me enobrece muito, né? Eu me torno assim uma pessoa extremamente realizada pelo convívio que eu tive com essas pessoas. Eu participei da vida de muitas pessoas quando vi elas entrar na graduação, iniciar na advocacia e hoje estão aí trabalhando, exercendo seu ofício. A gente visualiza a dificuldade do acadêmico, né? E a gente compactua, a gente compartilha dos sofrimentos da vida acadêmica, da vida profissional. Isso nos traz uma certa satisfação, um certo orgulho. Estou feliz também de ver o Altair aqui. Boa, o Altair, já tive a oportunidade de, vamos dizer assim, numa linguagem, contracenar contigo em algumas entrevistas. Eu sei que não é o termo que cabe. Já entrevistei algumas vezes. Já tivemos a oportunidade, inclusive no meu tempo de atuação, eu tive um pouco afastado dos conselhos aí, mas eu gosto muito de me dedicar a esse trabalho, né? Hoje eu estou diante de um novo desafio aí e espero que a gente tenha condições de agora dar uma contribuição para a categoria da qual eu faço parte, que é Sim, outro projeto. Justo. E hoje nós vamos falar sobre... Qual que é o tema? O tema que nós escolhemos aqui é sobre a prestação jurisdicional, né? Que parece assim. Jurisdicional. Nós vamos tentar desmistificar, porque eu sei que o seu público é bastante eclético e. Sim, a gente tenta falar para todos, desculpa interromper, doutor. A gente tenta falar para todos, né? Para todos, por mais que os assuntos sejam um pouco mais rebuscados. E eu mesmo, né? Fui atrás para saber também. Quando eu falei com o doutor, o senhor quer falar do quê? Ele falou assim, Jorge, eu quero falar sobre prestação jurisdicional. Aí eu falei, caramba, o que é isso? O que é isso? E eu fui atrás pesquisar. Que bicho é esse? Não, e aí o mais bacana é que eu percebi a dimensão do que é isso, né? Todos nós precisamos ter acesso à justiça. Ela tem que garantir o acesso, tem que ser tempestivo, ou seja, dentro do tempo certo e assim por diante. Então, eu quero convidar você que está aqui com a gente a ficar conosco. Eu quero chamar agora a Reolon Seguros e na sequência a gente continua o nosso diálogo aqui com o Dr. Marco Antônio, beleza? Vamos lá! Somos uma das mais importantes corretoras de seguros do Mato Grosso. Nossa essência e valores são os mesmos do início, mas os resultados nos enchem os olhos de orgulho do quão longe nós chegamos. Temos expertise e reconhecimento de todo o mercado segurador. E o que nos motiva é sabermos o desafio constante de promover soluções inovadoras em seguros e produtos que garantam a tranquilidade e proteção de nossos clientes.
Para atender bem nossos clientes, adequamos nossos produtos com as suas necessidades. Essa sensibilidade cria soluções mais assertivas a cada perfil e, com isso, transmite credibilidade, gerando confiança. Exercer o papel de ser uma das melhores corretoras do Brasil é estar preocupado com a inovação para investir em quem acredita em nosso projeto. E o futuro? Nós continuaremos construindo juntos com você. Muito bem, seguro fácil, rápido e sem embaraço é com a Reolon Seguros. Voltamos aqui com a nossa entrevista especial hoje com o Dr. Marco Antônio Mendes, falando sobre a perspectiva, a prestação jurisdicional, né? Essa Prestação palavra não pode fugir mais aqui da nossa apresentação. Caminhos e desafios. Pessoal, prestação jurisdicional. A nossa primeira pergunta, Dr. Marco, vai ser nesse sentido. Porque eu mesmo aqui já me fugiu a palavra, não é simples, né? Então a gente precisa saber. Vou começar com isso. Vamos começar com essa pergunta, né? Vamos entender o que é a prestação jurisdicional, Dr. Marco. Veja bem, eu imagino que você, entre os seus ouvintes, eles devem ter uma noção assim. Todo mundo estudou Rousseau já, né? Todo mundo já estudou o contrato social, né? A filosofia fala muito disso. Então, Rousseau, Montesquieu, Hobbes, né, e por aí vai. Então vamos pensar assim, o Estado moderno, ele estipula uma estrutura de poder, né? Poder executivo, legislativo, judiciário. Então, quando se fala de contrato social, e qualquer contrato, você tem uma prestação e uma contraprestação. Certo. Então, no Estado Democrático de Direito, nós temos o Poder Judiciário, que tem a obrigação de, numa situação de conflito entre duas pessoas, resolver esse conflito. Então, o cidadão confia ao Estado, certo? A solução desse conflito. Certo. Então, assim, quando esse cidadão socorre-se ao Estado, procurando uma decisão do magistrado, dizendo, olha, o direito pertence a você ou a você. Então, isso a gente dá o nome de prestação, que é, vamos dizer assim, aquilo que eu tenho direito do Estado quando, numa situação de conflito, eu busco uma resposta do Estado. Todo acesso à justiça é uma prestação. A resposta que o Estado, pelo Poder Judiciário, me dá, a gente chama de prestação. Então, quando eu, como cidadão, presto um tributo ao Estado, eu espero dele uma contraprestação, não é isso? Perfeito. Então tem a prestação e a contraprestação. Então a prestação jurisdicional que o Estado me dá é uma resposta em forma de sentença, né? Então quando o Estado entrega uma sentença para o cidadão, aquilo é a prestação jurisdicional. É o serviço judiciário dando uma resposta para o cidadão. Então imagina aqui um caso do tipo, eu estou numa situação de conflito com alguém, né? A gente não é capaz de resolver isso na esfera extrajudicial, eu vou para a esfera judicial e digo, olha, Estado juiz, diz aí se o direito é meu ou é do fulano. E aí o Estado vem, depois de fazer todo um processamento, né, que existe o começo, meio e fim do processo, lá no final ele vai dar uma sentença, o juiz dá uma sentença, e é nessa sentença que se materializa a prestação jurisdicional. E é aí que nós estamos diante do nosso tema da nossa palestra de hoje, que é procurar entender como se dá essa prestação jurisdicional, que para muita gente é muito complexo de entender. Por quê? Muita gente diz, poxa, meu processo está demorando, o que está acontecendo, que o meu processo não anda, né? Então, assim, é aí que nós entramos, né? Quando ele dá início a um processo, ele procura um advogado, né, e ele entra com esse procedimento judicial, ali começa uma cadeia de atos processuais que vão se desenvolvendo numa ordem lógica e cronológica até chegar na sentença. O processo que a gente tem, um deles, que é o processo de conhecimento, ele é desenvolvido didaticamente por fases. Né? Fases, por exemplo, fase de
de peticionamento. Nessa fase, eu coloco à disposição do Estado a minha angústia por meio de uma petição. Certo. E é óbvio que o Estado, de posse dessa petição, ele não pode de imediato dar uma sentença. Ele tem que startar o princípio do contraditório e da ampla defesa, dar a outra oportunidade. Só que aí o que acontece? A pessoa pensa que ele entrou com o processo e já tem a sentença, mas não é assim. O leigo pensa dessa maneira, acha que é rápido. Né? Alguns casos, como é o caso de liminares, é uma situação à parte. A gente não pode misturar com esse exemplo que eu estou mencionando. Certo. Liminares são mais rápidas, né? Existe dentro do processo a possibilidade de se conseguir uma liminar. Certo. Aí ele tem uma antecipação dessa prestação jurisdicional, mas ela é de caráter provisório. Então, entendeu? Pode ser que essa liminar seja revogada posteriormente. Mas é uma espécie de prestação jurisdicional. Claro. Casos, por exemplo, imagina, se a pessoa precisa ser internada às pressas e no serviço público e não consegue ter assim uma vaga ali. Ele entra com uma ação, pede a antecipação da tutela, o juiz dá uma liminar para que ele seja internado e submetido a um procedimento. É um exemplo. Muito bem. Mas isso não significa que essa liminar vai ser mantida ou que lá no final a sentença vai determinar que esse direito de fato é dele. Muito bem, eu caminho dentro da sua pergunta para poder a gente entender, mesmo que superficialmente a respeito do tema, o que é prestação jurisdicional. Prestação jurisdicional é aquele serviço que eu obtenho do Estado por meio de uma sentença. Mas depois de um trâmite, depois de observado o devido processo legal. Então, o devido processo legal, eu não posso dar uma sentença sem antes dar oportunidade para outra parte se defender. Então, tudo tem que ser observado. Esses atos processuais, né, eles têm forma. Eles precisam ter forma para ser praticado. Certo. Então, um exemplo disso. Não sei se eu estou alongando muito na minha resposta. Não, vamos lá, para a gente entender. Você corta. Ele está desenhado onde esse processo? A forma como é feito isso? Ele está desenhado dentro de uma lei, né, que a gente dá o nome de Código de Processo Civil. Então você tem o Código Civil, que é onde estabelece seus direitos e obrigações, e uma série de situações que a gente chama de direito material. Certo. Vamos pensar um exemplo aqui, uma ação de indenização por dano moral. Aí a lei diz lá que aquele que por ação ou omissão causar dano ao trem fica obrigado a reparar. Então isso é uma norma genérica dentro do Código Civil. Certo. Tá, mas o fulano me causou dano. Aí o Estado não pode simplesmente falar para o fulano, vai lá e repõe o seu dano para ele. Não, porque o juiz precisa primeiro saber se houve o dano e se aquele dano é indenizável. Perfeito. E para isso ele precisa submeter ao devido processo legal para chegar na sentença. Tá entendido? Aí tem coleta de provas, testemunha. Exatamente nesse ponto, que aí entra o devido processo legal. Certo. Aí o que acontece quando a gente entra nesse caminho? Né? Ele entra com a petição, vem a contestação, e aí depois da contestação vem a fase de saneamento do processo, aqui onde o juiz verifica se existem algumas preliminares que vai determinar a extinção prematura do processo, ou se pode determinar o julgamento antecipado do processo, para evitar aquela fase da produção da prova. Porque às vezes uma prova de direito... Existem provas que são provas de fato e provas de direito. A prova de fato é aquela que depende da comprovação por meio, por exemplo, de uma testemunha. Certo? Mas existem provas que ela não precisa, já está dentro de um documento, dentro de um contrato e houve... Aí, nesses casos, a lei autoriza que o juiz já pule essa fase de produção de instrução e já vá direto para a sentença. Aí seria um processo mais rápido, né, vamos dizer assim. Perfeito. Mas a prestação jurisdicional, então, ela o que se busca nesse caso é a sentença. A sentença, depois de tramitar todos esses caminhos que a gente menciona. E o que complica tudo, sabe o que é, Jorge? É a questão da forma, da prática desses atos processuais. Certo. Que às vezes podem ser demorados. Demorados. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Imagina que, como o juiz não pode dar a sentença sem citar a outra parte, o ato citatório, o ato de citação, para ser mais fácil,
É o seguinte, é o juiz mandar informar a pessoa, olha, contra você tem um processo aqui. O que você tem a dizer sobre isso? E aí ele vem, a resposta dele se dá por um documento que chama de contestação. Nome técnico, mas para facilitar a coisa, bem simples, é assim, é você dizer o que você tem a dizer a respeito do que o autor disse dentro daquilo que estão te acusando. Do que estão te acusando. Perfeito. Você entende? Então, assim, o que nós temos para entender sobre isso? É que o que atrasa, às vezes, o processo é a forma como o ato processual está sendo praticado. Porque, às vezes, ele procura a outra parte para ser citado e não encontra. Certo. Né? E aí demora. E aí, às vezes, demora. E tem outros fatores, mas a gente vai falar na sequência. Eu quero passar a bola aqui para o meu amigo Altair. É contigo, Altair. Muito bem. Vou pedir para o doutor aqui, né? Todo cidadão, segundo a Constituição Federal, tem direito à defesa, né? Então, cabe ao Estado garantir, né, de que todo cidadão tenha um julgamento justo. Eu gostaria de saber do senhor atualmente como é que o senhor vê esta questão aí. Olha, eu diria, isso tem a ver com a minha última frase aqui que eu disse na questão anterior. É que assim, a maior angústia das pessoas é ver o seu processo demorar. Tem processo que demora 2, 3 anos, tem processo que demora 5, 10, 15. E o que é a maior angústia? Não é só o seu, né? Porque tem uma pilha de processos. Muitos processos. E o que é a maior dificuldade? Nós temos vários fatores que impactam nessa resposta do judiciário. Né? Às vezes são poucos juízes, poucos serventuários. Esse é um ponto que eu ia tratar. Desculpa, já interrompendo. Sim, tem pouca gente trabalhando? Porque nós ouvimos dizer, por exemplo, que tem férias de 2 férias por ano, que tem, enfim, uma série de fatores aí que a gente pode dizer que está muito acima da população na verdade, né? Não em termos é de direitos e de acesso. Isso mudou falta muito, gente né? para trabalhar, doutor? Não? Não é que falta, vamos dizer assim... Porque estão ganhando bem, né? Cá entre nós, estão ganhando bem, então assim... Eu vou te dizer o seguinte, essa questão de férias, não é assim que funciona. Tá? Existe recesso forense no final do ano, que vai do 19 de dezembro a 19 de janeiro seguinte, certo? Os juízes, eles têm direito a férias como qualquer outro cidadão, tem o seu direito a férias. Perfeito. O serventuário da justiça tem o seu direito às férias, mas aquela ideia de existiu há muito tempo atrás dois períodos que a gente poderia chamava naquela época de férias forenses, que era julho e dezembro. Isso não existe mais. Não tem mais. Nivelou, ou seja, se o período aquisitivo do juiz deu em maio, ele vai lá e tira as férias dele sem problema nenhum. Mas acontece que quando chega dezembro, 19 de dezembro a 19 de janeiro, aí a gente tem um período de recesso forense previsto em lei, isso é normal. Agora, voltando à questão da pergunta que foi colocada, como que eu vejo isso? Nós temos um judiciário hoje que tem dificuldade de cumprir o princípio da celeridade. Existem vários fatores que impactam nisso, né? O que se ouve é que falta juiz, né? Que falta serventuário. Sim. E que nós temos pouco recurso humano para isso. Por exemplo, o processo está bem desenhado, talvez precisa de uma reforma, algo assim? Reforma não diria, mas caberia a nós, operadores do direito, e aqui eu incluo todo mundo que trabalha, nós teríamos que pensar o seguinte, cabe a cada um de nós absorver o que é que nós temos disponível para tornar o processo mais célere. Né? Certo. Só voltando um pouco um ponto anterior, pra você ter uma ideia, nós temos uma comarca aqui pertinho, Itapurá. Itapurá, por exemplo, ela sofre com a falta de juiz, entende? Tem defensor público, às vezes promotor de justiça, delegado. Quer dizer, lá eles têm que esperar mais ainda. Teve uma época que ficaram mais de um ano sem juiz ali,
entende? Então ali já demanda hoje a criação de uma segunda vara, certo. Porque se o juiz que está lá pedir transferência ou for transferido, eles ficam sem juiz. Aí Lucas tem que deslocar um juiz para lá e aí nós ficamos sem um aqui, entende? Então lá o juiz que está trabalhando hoje em Itapurá, ele tem se desdobrado de forma excomunal para poder conseguir atender. E mesmo assim não atende a demanda dos trabalhos que tem. Certo. Entende? Então nós temos hoje muitos processos do que a capacidade de produção exatamente. de um então juiz, por exemplo. Eu penso que a questão da morosidade ela está de alguma forma relacionado a poucos servidores. Pouco juiz para poder dar andamento. Às vezes na comarca de Lucas do Rio Verde hoje existem processos, o Jorge, que às vezes ficam um ano sem um despacho do juiz. Pois é, a gente já ouviu um outro amigo que veio aqui, o Dr. Flávio Barra, dizer que tinha um processo que tinha 12 anos. Pô, os caras sentam em cima de um processo, né? Não é possível ficar 12 anos para tramitar um problema de É por isso que justiça, muita gente fala que a justiça brasileira é lenta, né? É lenta, né? É lenta. E mas aí aí tem entra- essa questão, se falta gente para Mas tem trabalhar... aquele ditado, né? Que a justiça tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Mas tem isso muitas também. vezes acontece da justiça chegar no momento em que ela não serve mais, entende? Perde o objeto. Certo. Por exemplo, um exemplo que imagina alguém que precisa ser interditado porque né, isso aconteceu comigo há um tempo atrás, que quando saiu a sentença a pessoa que deveria ser interditada já tinha falecido, ou seja, perdeu o objeto. Já não estava aquela mais em sentença, tempo, né? Já foi. Então, a justiça tarda, mas não fala, mas né, nesses Tarde, casos mas falta, não né? fale, tá Às certo. vezes- às Eu vezes quero falta. aproveitar e chamar, que está dentro agora do primeiro bloco ainda, o meu amigo Dr. Sérgio Luiz Dalto de Moraes. Ele é advogado, militante em Lucas do Rio Verde desde 2009. Ele é pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Superior do Ministério Público. E ele tem uma pergunta para o Dr. Marco aqui e eu quero soltar ele agora. Vamos lá, Dr. Sérgio. Jorge, Altair, Dr. Marcos, tudo bem com vocês? Dr. Marcos, sobre o tema aqui discutido, nós tivemos recentemente um aumento nas custas processuais no nosso estado. Eu gostaria de saber do senhor qual o impacto que o senhor vê que o aumento das custas traz no efetivo exercício da jurisdição. E o que a OAB pode fazer para sanar ou melhorar esse quadro que nós encontramos hoje? Pergunta bem complexa. Pois é contigo. Sérgio, muito obrigado por sua contribuição aí. Prazer ter você aí colocando essa bomba na minha mão. Mas, Sérgio, veja bem, você como advogado, e você sabe muito bem que o valor das custas, elas impacta muito, né? Impacta muito num princípio muito importante, Certo. que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que é o acesso à justiça. Ora, O acesso à o justiça. acesso à justiça. O acesso à justiça, ele é garantido a todas as pessoas. Isso por Tá na princípio. Constituição, tá na Por Constituição. princípio, e depois né, regulamentado por lei específica. Ah, mas, por exemplo, se você tem uma ação de R$1 milhão, Certo. né, as custas desse processo são calculadas em cima desse valor. E aí você pensa o seguinte, mas essa pessoa não tem condições financeiras para entrar com esse processo. Como é que faz? O acesso à justiça vai ser obstaculizado porque ele não tem o direito? Tem uma lei 1059 que dá o direito da pessoa requerer os benefícios da gratuidade processual, Certo. caso ele não tenha condições de pagar. Se ele não tem condições de pagar, certamente ele também, muito provável que não saiba disso, né, dessa Exato. lei. E aí eu já traço um paralelo, doutor, que é a questão de também estar na Constituição o acesso à saúde. O direito à saúde, o direito à habitação, moradia. Exato. Não está nesse mesmo paralelo aí? Quer dizer, aí o são- Estado não cumpre
em alguns saneamento básico. O Estado não cumpre, nós percebemos isso se perpetuando ao longo do tempo e isso não muda. Como é que funciona? Assim, o que ocorre? É difícil a gente conversar sobre esse assunto sem tratar da questão da efetividade dos direitos, né? Sim. Tornar esses direitos efetivos é um desafio extremamente grande. E às vezes ele se perde no contexto das discussões que se travam dentro do judiciário, dentro do legislativo, dentro do executivo. Por quê? Porque as coisas tornam-se confusas. O Estado é ineficiente nesse aspecto. O Estado ele não dá resposta daquilo que o cidadão precisa na saúde, na segurança. Inclusive tem o monopólio da força, né? Exatamente. Aí você acaba que vê os conflitos se multiplicarem muitas vezes por conta disso. Né? É difícil hoje você ligar a televisão, o rádio, os noticiários e não se dar de frente com problemas dessa natureza, entende? Aí, a pergunta do Sérgio é o seguinte, o que a OAB pode fazer por isso? A OAB não legisla, né? Ela sugere, mas ela é um órgão de representação de classe e lá no artigo 44 do Estatuto da OAB, inciso 1 e 2, a OAB, que sempre foi um órgão de representação de classe, mas primeiro ele é uma instituição que sempre trabalhou pela garantia dos direitos e da democracia no Brasil. E muito respeitada, tem um histórico muito grande. Se bem que hoje, infelizmente, nós estamos passando por uma crise, né, dessa legitimidade, desse reconhecimento, dessa autoridade. Se politizou muito. Se politizou demais da conta. A OAB, infelizmente, vem sendo percebida hoje como um trampolim político, né? Você vê alguém que exerce um cargo de diretoria aqui e saiu da diretoria já vem pleitear um cargo no legislativo. Mas é uma oportunidade, né, doutor? Fazer parte do OAB é uma oportunidade de fazer mais pela sociedade, né? Exatamente. Eu acho que cada um ali deveria se concentrar no sentido de fazer com que a sua instituição seja mais forte. Perfeito. Forte em que sentido? Como a OAB foi criada há 80 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, ela surge como uma instituição extremamente respeitada, reconhecida pelo seu trabalho. Na ditadura militar, ela sempre foi uma instituição de vanguarda. E dentro do contexto da pergunta do Sérgio que eu tenho aqui, é que assim, recentemente nós tivemos, no começo do ano, nós tivemos um aumento absurdo das custas processuais, né, ao ponto de por exemplo, se chegar a valores assim que a pessoa tem que pensar no custo-benefício de entrar com essa ação. De repente desiste porque fica muito caro. Imagina alguém que tem que pagar 100 mil reais de custas. Ele vai ter que... Exorbitante, né? Exorbitante. Entendeu? Então existe assim hoje você tem que trabalhar com um planejamento para saber se você entra ou não com aquela ação. Doutor Marco, mas isso não leva a pessoa a tentar resolver de repente na conversa, antes de ter que... O custo alto, fala assim, peraí, vamos tentar resolver, né, de uma outra forma. Vezes, amigavelmente, senão olha aqui o custo disso. Não contribui para isso também. O Código de Processo Civil, quando você falou, reforma do judiciário, nós tivemos nesse aspecto processual, nós tivemos uma reforma. Que era o novo CPC. Novo CPC de 2015, então, portanto, bem recente, mas, na minha opinião, já ultrapassado por conta da realidade. Daquela questão dos atos processuais, porque lá está dizendo, olha, quando for citar, a citação ela é feita, vamos dizer, pelo correio, pelo oficial de justiça, por edital, tem lá. Tem as formas. Tem as formas. Mas essas formas de citação que previstas no Código Civil, elas ficaram extremamente afastadas, que eu não acho que a gente consiga terminar esse tema sem passar pela crise do processo, vou chamar de crise, se me permite, mas é uma... é meu discurso. É meu discurso, eu não estou dizendo que isso pode ser percebido pelos seus ouvintes aí como sendo, o Marco está falando
abobrinha? Não, Não. Dr. Marcos, Então- defenda o quanto puder, quanto Então, assim, quiser. é porque, veja bem, imagina se eu tivesse que ficar esperando uma citação em tempo de pandemia, quando foi decretado o isolamento, né? O isolamento. O fórum fechou, o oficial de justiça não pode ir atrás de você para citar, e abriu-se um precedente extraordinário que eu acho que já deveria estar sendo praticado há muito tempo atrás. Foi uma evolução forçada aí. Forçada. Assim, agora eu vou fazer, CNJ, alguns tribunais começaram a admitir a citação por WhatsApp. Por WhatsApp. O oficial de justiça liga para o cidadão e fala assim: eu estou falando com o Marco Antônio? Opa! Sim, aqui é o oficial fulano de tal, eu tenho uma intimação, uma citação para você. Tudo bem? Tudo bem, ela passa um print Parece que algo deu errado. Desculpa, parece que algo deu errado. Tá Eu estou aqui tranquilo. tentando usar aqui Dá o exemplo, né? Dá o exemplo. Então, assim... Mas vamos falar disso, doutor, dessa Mas dessa em outro questão do momento. WhatsApp. Mas tem também, aí entram os golpistas também, né? As Que às pessoas vezes ficam- usa isso, Acontece. tem isso também. Mas só para não deixar a pergunta do Sérgio Certo, vamos concluir. sem resposta, Sérgio, a minha opinião é que eu acho que a OAB deveria ter sido mais incisiva lá atrás, quando entrou o projeto de aumento das custas. E isso a gente não sentiu. Nós não sentimos a OAB trabalhar de forma assim incisiva para que não acontecesse aquele aumento de custos, porque quem sofreu com isso foi a sociedade. Faltou liderança aí, doutor? Olha, nós tivemos, eu entendo que faltou um pouquinho de postura firme da OAB para poder evitar esse aumento dessas custas. Na sua opinião, por que teve esse aumento assim? Olha, brusco? essas custas geralmente elas sobem a cada começo de ano. Janeiro sai uma nova tabela. Com base no quê? PCA, essas coisas? Sim, o Inflação. parâmetro, o último parâmetro aí foi muito assim fora da realidade, que subiu muito, né, as custas, você entende? E aí Tudo subiu bastante também. tudo. mas eu acho que essa época nós já estamos indo para quase 2 anos de pandemia, né? E aí eu acho que nesse período foi o período que nós tivemos uma desenfreada no preço das coisas, né? Quando não deveria acontecer. Deveria ser o contrário, né? E nas custas não foi diferente, entende? Então o que nós precisamos da OAB? Uma OAB que está... Sabe, eu não é atuante, porque... né? Não é assim, eu não quero ser injusto, Sim. sabe? Mas eu vejo a OAB preocupada com outros pontos que não sejam a sua missão institucional. A missão institucional da OAB é cuidar da democracia e cuidar da representatividade da classe. Porque... E defender os direitos. defender o Estado Democrático de Direito. Isso. O Estado de Direito, né? O Estado de Direito ali no inciso 1 do artigo 44 da Lei 8.000, do Estatuto da OAB, e o inciso 2 que trata de representar com exclusividade os advogados e advogadas. Muito entendeu? bem. Vamos em frente, eu quero agora mandar um abraço para o meu amigo Jamir, lá da VAP Castrol. Lá você tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. É super mesmo, em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, higienização do ar-condicionado e conferência do óleo de câmbio e diferenciais. Oxisanitização com ozônio, você conhece? Que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus, você encontra na VAP Castrol. E o fluido de transmissão automática, ou para simplificar, o óleo do câmbio automático do seu carro. Você já trocou? É importantíssimo, na VAP Castrol nós temos o equipamento certo para fazer essa troca, com agilidade, comodidade, qualidade e excelência, isso mesmo, e ainda leve e traz o seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. E você pode entrar em contato pelo 659-8443-8839, você vê na tela o número aí. Um grande abraço, Jamir, e toda a equipe da VAP Castrol, valeu! Muito bem, e o Lucas Restaurante, você conhece?
No Lucas Restaurante tem um ambiente familiar e aconchegante. Tem a quinta-feira do peixe, tem churrasco todos os dias e feijoada aos sábados. Amplo espaço, né, e atendimento especial, claro, aberto de segunda a sábado a partir das 11 horas. Fica ali na Avenida Rio Grande do Sul, número 1078S, no bairro Menino Deus. E tem o delivery também, pelo 659-9247-2007. Lucas Restaurante, o restaurante da família Luverdense. Já sei onde vou comer uma feijoada sábado. Vai lá sim, que é muito bom. A gente, claro, tá falando disso, são nossos patrocinadores, mas eu recomendo porque eu como lá e a VAP Castrol leva o meu carro lá e de fato é excelente mesmo. Por isso que nós fazemos propaganda. E a maioria dos veículos hoje é câmbio automático, né? Automático. Tem que trocar o óleo, né? Tem que trocar o óleo, então isso não... Muita gente acha que não precisa, né? Acho que não precisa trocar. Eu não sei quando foi que eu troquei a última vez o óleo. Eu nunca troquei. Não, eu também não. Foi até bom você falar Pois isso. é. Aí tem que ver com quantos mil quilômetros tem que trocar, né? Pois é, eu não sei, Altair. Se eu te falar que é 80 mil, eu também estou falando sem saber. Enfim, vamos lá na Lucas, mas eu vou, vamos na VAP Castrol lá. Que a daí, Castrol podia informar pra gente com aqui. certeza, Com vou perguntar pro Jamir, daqui a pouco se ele está assistindo, ele vai mandar para nós aqui. Tá certo. Beleza. Eu quero continuar aqui, agradecer a você que nos acompanha aí pelo carinho da sua audiência e dizer que você pode curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. O Ponto de Prosa não é um programa de polêmica, né? É um programa de conhecimento, né? De compartilhar sabedoria e pensamento, ideias, né? Então isso ajuda muito a gente entender alguns temas que são complexos, compreender outros que ainda precisam ser compreendidos e, claro, ajudar a que a gente possa conviver melhor e ter uma sociedade mais tranquila e mais justa, né? Muito bem. E eu quero voltar aqui, o nosso entrevistado de hoje é especial, é o Dr. Marco Antônio Mendes, falando sobre prestação jurisdicional. Dessa vez eu não esqueci o termo. Né? Falando sobre caminhos e desafios. Dr. Marco, é o seguinte, a estrutura da justiça, e isso eu acredito que é para você que nos assiste também, passa a impressão de que é lenta, né? Lenta, as coisas não andam. Essa impressão, ela é verdadeira, ou seja, ela de fato poderia ser mais rápida, né? E se sim, de fato ela é lenta. Por que essa morosidade? Eu sei que o doutor comentou agora algo em relação a isso, mas eu penso que dá para a gente aprofundar um pouco mais isso. Com certeza. E a sensação de lentidão da prestação jurisdicional, acho que agora o pessoal já está mais assimilado, já pegou, qualquer pessoa pode falar de prestação jurisdicional de forma técnica. Ela é lenta, né? É lenta, e essa lentidão ela causa prejuízo para a pessoa que precisa de uma prestação, que precisa de uma resposta do judiciário. Certo. E isso não é culpa do juiz, né? Eu não vou aqui falar que tem alguns juízes, como tem alguns advogados, né, que são ruins mesmo e que nesse aspecto torna. E muitas vezes a prestação jurisdicional, a resposta do judiciário se dá por atos de traquinagem mesmo. Eu digo traquinagem no sentido de... Traquinagem. Eu vou usar o termo traquinagem no sentido de que o cara sabota a resposta do judiciário promovendo atos procrastinatórios, para procrastinar. Nossa, mas o cara aí, doutor, é alguém de dentro da justiça então, né? Que está dentro do aparelho jurídico aqui, ou é o juiz, ou é o... Não, eu digo assim, porque quando você interpõe uma medida, uma interpelação dentro do processo, certo, você obriga o juiz a dar uma resposta para aquilo. Só que quando eu entro até sair uma resposta incidental, que não tem relação, vamos dizer assim, com a sentença, certo, isso demora, entende? Tá, mas ele faz isso de propósito, por exemplo. Eu vou entrar com essa interpelação para ganhar tempo, por exemplo. Imagina na estrutura, imagina na estrutura aqui. Mas é válido dentro do processo, válido, né? É válido. Tá. Porque, pensa bem, vou te dar um exemplo, só para você entender o que eu estou falando. Você entra com uma ação, vem a contestação e o juiz fala para a parte seguinte: como é que você quer provar isso? Eu quero provar com a oitiva de testemunha. Então tá bom, traz o rol da testemunha. Certo. Aí o cara pega e indica uma testemunha
lá no Rio Grande do Sul. Que mora em outro estado. Que mora em outro estado ou que mora lá no Japão, né? Que aí tem... Ele pode fazer isso? Mas daí ele inviabiliza praticamente. Praticamente inviabiliza, né? Inviabiliza não, mas ele retarda muito. Retarda. Ele e o juiz não pode falar assim, desculpa interromper, já interrompendo, não pode falar assim, não, tudo bem, onde é que ele está? Ele está lá em Okoyama, no Japão. Certo, então ele vai entrar no dia 15 de março, por exemplo, às 15 horas do horário do Brasil, né? Pra ele, não importa se lá é madrugada ou não. Acontece, ele vai entrar por vídeo para fazer aí entra um fato importante. O juiz não pode fazer isso? Não, eu quero te explicar o seguinte, que esse sistema de Tô falando como quem não sabe, tá? Claro, mas é que assim, isso é muito novo para nós, essa questão de possibilitar a oitiva de uma testemunha ou de uma parte que esteja fora do local. Certo. E mesmo porque hoje não está acontecendo audiências presenciais. Então, quando é que surgiu isso? Surgiu com a pandemia. Antes disso, o juiz era obrigado, por exemplo, se eu indico uma testemunha que mora lá no Rio Grande do Sul, certo. O juiz daqui tem que mandar uma carta para o juiz lá do Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul intimar a pessoa para comparecer perante ele para prestar o depoimento. Só nesse trâmite aí já vai um tempo. Você quer chutar quanto tempo demora para acontecer isso? Nossa, não sei, doutor. Mais de ano. Nossa, mais de ano? Mais de ano para acontecer isso. Não, e tem outra coisa. Tem uma palavra que eu não lembro, mas é presencial. O cara tem que estar presente lá na audiência. Na audiência, no modelo antes da pandemia, sim. Agora, o que está acontecendo de bom? A pandemia, a gente tem que procurar absorver o que a pandemia trouxe de bom. Para o processo, na minha opinião, é fantástico. Por quê? Porque é o seguinte, ela possibilita a prática de atos processuais por via de conferência, né, virtual. Eu estou aqui, né, no meu escritório, a testemunha está do meu lado, o juiz está lá na casa dele ou está no gabinete dele, nós vamos fazer essa audiência por aqui. Isso é possível fazer. Isso impactaria no princípio da celeridade processual que nós temos. Eu estava pensando numa coisa, a testemunha, independente, né, de qual lado que ela está, ela vai ter que testemunhar, vai ter que falar aquilo que ela viu relacionado a... Que ela sabe. Que ela sabe, certo? Mas eu já vi, estou falando em filmes que eu já vi, tá, doutor Marcos? Posso estar enganado. Mas eu já vi testemunhas que foram instruídas a falar uma outra coisa. Tipo, você vai falar isso aqui, sendo orientadas a ter uma fala específica, né? Quando essa fala é orientada e o cara tá na frente do juiz, é uma coisa. Sim. Agora, longe, assim, não fica mais fácil dele, sei lá, alguém colocar umas plaquinhas pra ele ler, fala isso aqui. O problema... Existe aí isso, doutor. Por isso que muitas testemunhas se contradizem. Então. Nós vamos entrar num outro tema, que não menos importante, que é a questão da boa-fé processual. Certo. Entendeu? Que pressupõe que ele tem que falar... Pressupõe-se. E infelizmente, eu digo infelizmente, é porque se instaura dentro do critério de prestação jurisdicional, de atuação do advogado de ambas as partes, é uma perversão desse princípio. Não digo no todo, mas eu diria o seguinte... Aquilo que deveria ser a regra, que é a prática da boa-fé processual, ela deixa de existir. Se nós não tivéssemos o problema, né, de admitir a audiência virtual, nós não teríamos hoje uma divisão dentro da OAB, que seria: eu aceito a audiência virtual ou eu vou bater pela audiência presencial? Então, eu sou da vertente que pensa o seguinte: a tecnologia, a utilização da tecnologia no aparato judicial, ela é irreversível. Ela tem que acontecer. Tem que acontecer. Mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Infelizmente, hoje, nós ainda vemos pessoas defender a volta das audiências na presença do magistrado. Eu acho isso muito... É um retrocesso para nós. Eu acho que a pandemia ela trouxe algo muito importante para a evolução do processo, e inclusive a questão da carta precatória, na minha opinião, e ela vai ser extinta em breve.
em alguns pontos nisso que eu estou mencionando. Certo. Pode ser que ela subsista em alguns aspectos. Eu vou até me permitir dar um exemplo. Sim, por exemplo, na década de 90 surgiu uma lei 9.800, foi apelidada de Lei do Fax. A lei do fax. A lei do fax. O fax nem existe mais, não revelou a idade mais, aí, hein? Não, a lei do fax, ela era uma lei que permitia que vamos imaginar que o meu prazo está vencendo hoje, né? Certo. E aí, como eu tinha que protocolizar um processo lá em Belo Horizonte, por exemplo. Certo. E aí, como eu não teria condições de fazer com que os originais chegassem lá, eu mandava por fax e depois mandava os originais pelo correio. Isso não existe mais. Nós estamos numa era assim, fantástica. Digitalizou o documento, converteu em PDF, digitalizou em PDF, mandou, acabou. Exato. Quando eu falo para você o seguinte, do princípio do acesso à justiça, certo. Tá? A tecnologia facilitou muito isso, Jorge. Certo? E aí vai entrar na questão da sua pergunta aí que você fez, que é o seguinte, existiu uma época em que quem advogou no estado do Tocantins, quem advoga no estado do Tocantins sabe melhor do que eu estou falando, porque existe o Tribunal Regional do Trabalho, ele funciona em termos de regiões. Certo. E o tribunal que atua no Tocantins é o mesmo que atua no Pará. E aí quem vai recorrer, quem mora, por exemplo, no sul do Pará, para entrar, isso na época antes do PJE. Ele fica no Tocantins. Não, ele fica em Belém. Em Belém. Belém do Pará. Então alguém sacaneou a galera de Palmas aí, né? Foi. Alguém sacaneou. O que acontece? Se eu não estou enganado, quem, por exemplo, tinha que entrar com recurso na época do processo físico, cara, ele tinha que... tinha época que você tinha que protocolar. Depois veio a questão do protocolo postal. As coisas foram evoluindo muito lentamente, sabe? E nesse ponto eu volto e as pessoas acham que eu quero atacar a direção da OAB. Não é isso. Eu só quero dizer que a OAB ela é um órgão que deveria puxar essa evolução para abraçar essa evolução tecnológica e fazer com que a sociedade fosse beneficiada por um processo mais célere, contribuindo com o acesso à justiça, que é o virtual, pelo meio virtual. Daqui eu posso protocolizar uma ação lá no Rio Grande do Sul com muita tranquilidade, sem problema nenhum. Imagina onde vai impactar isso. Na questão da economia processual. Sim. Imagina o que se eu conseguisse fazer parar de investir em estrutura física e começar a investir em tecnologia. Eu posso muito... O princípio da administração pública, inclusive. Né? Eu posso muito bem concordar, se eu concordar que as audiências, os atos processuais sejam praticados por via virtual, eu concordar com a realização das audiências por caminho virtual, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu investimento em tecnologia, diminuir meu investimento em estrutura física, porque eu não vou precisar daqueles, desses prédios suntuosos, extremamente caros, porque o espaço que eu preciso é pequeno, eu posso trabalhar em home office, eu posso fazer uma série de coisas. O arquivo físico, ele tem que existir? O arquivo... Ou poderia ser tudo digital, por exemplo? Não, por exemplo, quando você vai entrar com uma ação e você tem um contrato, hoje é outro problema. Hoje ainda nós temos que fazer o contrato, imprimir o papel, assinar... Físico. E a hora que eu vou escanear, transformar em PDF e guardar. Certo. Cheque, por exemplo, vou executar um cheque. Tem muitos juízes que pedem para você apresentar o original. O original, porque eles vão guardar num arquivo físico. Isso. Entendeu? Então, esse arquivo físico, eu quero já passar a bola na sequência aqui pro Altair. Nós lá na universidade em São Paulo, na Unesp, nós tínhamos um centro de documentação e pesquisa. Documentação e memória. Tinha um espaço lá que você tinha processos desde o século XIX até a década de 80. Os processos da comarca da cidade. Sim. Né? Sim. Era um espaço físico. Mas dali, de um determinado período para frente, tinha... Estou colocando a lei do fax lá na tela. Okay, tá né? Tinha os arquivos digitalizados também.
Então, se eu fosse procurar um processo tal, eu digitava lá no banco de dados o número, a palavra tal, e eu conseguia achar esse processo ou num banco de dados digital ou no físico, né? Sim. Mas enfim, é só um parênteses aí. Essa questão do processo físico, nós estamos passando por um processo de digitalização. Mato Grosso, nesse ponto, ele está na frente de muitos estados. Em 2013, eu lembro que a Justiça do Trabalho já começou a entrar na era virtual, facilitando muito, quebrando. Quando eu mais demandada, né, do trabalho. Quando eu cheguei aqui em 2007, não tinha vara do trabalho aqui, né? Vinha um juiz de Sorriso, a vara itinerante, que se instalava uma vez por semana. E quando a pessoa queria mais celeridade, protocolizava o processo lá em Sorriso, e aí no dia da audiência tinha que se deslocar para lá, para facilitar. Hoje não, hoje você tem a vara do trabalho aqui, você tem o PJE que você distribui do seu escritório, acabou aquela movimentação, eu ter que sair do meu escritório para ir protocolizar. Mas ainda tem muito chão para andar para poder você dar efetividade ao princípio do acesso à justiça, da celeridade, da economia processual. Em resumo, fazer as coisas andarem mais rápido. Exatamente. Né? Para quebrar, e mesmo no virtual, no processo virtual, no PJE, no processo eletrônico, ainda existem uma certa morosidade no despacho dos processos. Existem processos, mesmo que tramitando eletronicamente, ainda demora muito, sabe? Deixa eu passar a bola para o meu amigo aqui. Além da OAB, doutor, quais as outras instituições que deveriam abraçar essa causa da digitalização? Eu acho que isso cabe ao CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, eu acho que ele vem sendo conivente com algumas situações que, para mim, isso milita contra a celeridade, porque ele admite ainda a existência de muitos aplicativos distintos para o advogado. Por exemplo, o PJE, que deveria ser a referência. Mas, além dele, nós temos ESAGE, Projude, PEA, EPROC. Poderia ser tudo um aplicativo PJE, só. Tudo PJE. Tudo um aplicativo centraliza. Só. Porque cada um... Existem estados, se eu não estou enganado aqui, o estado de São Paulo mesmo é um dos Mas estados... eles têm autonomia para fazer essas coisas? Não que, deveria ser igual para todos? Não foi concluído, né? Não foi concluído esse processo, vamos chamar aqui, a transformação em processo eletrônico por via do PJE. Nem todos estão na mesma base, assim, sabe? Então nós temos que passar. Para você ter uma ideia, tem uma lei de 2006, que é, para mim, uma lei de referência, a Lei 11.419. Essa Lei 11.419, ela... É claro, a gente puxa a lei do fax aqui, mas assim, timidamente, né? Timidamente assim, um sinal de utilização da tecnologia. Aí depois vem a Lei 11.419 em 2006, que traz a referência da transformação dos processos eletrônicos. 2006, para você ter uma ideia. E só em 2013 que começa a aparecer os principais mecanismos de virtualização dos processos. E só em 2021 que nós temos, 2020, né, que a pandemia veio e que se permitiu a quebra de paradigma interessante, que seria a prática de ato processual por meio Quer dizer, se não fosse a pandemia... certamente ainda estaria... Não, nunca se admitiria, por exemplo, uma citação por via de... WhatsApp. Entende? Doutor Marco, o WhatsApp é documento? Serve como documento? O WhatsApp é... Tipo, provar alguma coisa assim, ó... Hoje, existem resoluções que admitem ele como prova. Agora, se a pessoa quer utilizar o WhatsApp como documento, é importante que ele faça o quê? Vá no cartório, e peça uma ata notarial. Esse documento vai ser aberto, transformado em ata notarial, e aí a ata notarial vai, né? Porque quando você tem um WhatsApp aqui,
é fácil, né? Você deleta, ou às vezes o telefone sofre uma pane, né? Uma pane, apaga tudo e ele serve, mas tem que se ter muito cuidado porque pode ser obtido como uma prova unilateral. Existem muitos julgados hoje que admitem os diálogos de WhatsApp como prova, mas a recomendação segura é que a pessoa pegue o seu celular, leve num cartório, faça uma ata notarial. O cartório dá fé daquilo. Dá né? fé daquilo, de que ele abriu o celular, constatou que fato, aquele diálogo estava naquele celular, tem o número, né, Os do tempos aparelho. estão mudando, né? Mudando, cuidado com o que tu escreve no WhatsApp, né? Pois é, verdade. Dizem que quando chegar no juízo final, Otair, aí as pessoas vão chegar lá na frente. Mas a tecnologia veio para ajudar todo mundo em todas as áreas. Em todas as áreas. Aí o cara vai chegar lá na hora de ser julgado e vai ser pedido só uma coisa para ele. Tá, né? Vai ser mostrar todas as conversas apagadas do teu WhatsApp. Tá aqui. Vamos falar. Vamos falar sobre isso. Interessante é que mesmo mensagens apagadas, elas já têm os aplicativos israelenses. Os aplicativos israelenses aí puxa tudo de volta. É um né? grande Big Brother. E né? isso é importante porque inclusive desvendou aquele problema lá do menino lá do Rio de Janeiro, né? Do vereador lá, o doutor Jairinho. Sim, verdade. Conseguiram resgatar as mensagens que foram apagadas. Isso aí foi uma baita. A gente entrou no Sim, vamos lá. Eu quero agradecer a você que nos acompanha. Esta conversa está muito boa. E eu não posso me esquecer, claro, dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos que fazem com que o Prosa aconteça. E eu agradeço a você também que nos assiste. Curta, comente, compartilhe este conteúdo. Ao longo da semana você recebe pelo 65996817076 os cortes do Prosa, onde nós vemos aí pequenos trechos, né, especialmente feitos para você entender melhor e se informar aí sobre essa entrevista especial com o Dr. Marco Antônio Mendes, né, falando sobre prestação jurisdicional, caminhos e desafios. Quero agradecer ao meu amigo Gilberto lá da Essência Prime Imóveis Planejados. Quem não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com suas necessidades? Hoje é cada vez mais comum ver pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. Isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. E fica ali na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. E para falar com o Gilberto, basta ligar no 65 99908 3912. Um grande abraço, meu amigo e parceiro Gilberto. E a FD Contabilidade, Assessoria e Consultoria. Serviços contábeis, de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. Ou seja, ela está já se adiantando, né, a esta era digitalizada, onde os serviços que você precisa, você pode fazer pelo aplicativo. Solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações e também pode ter um atendimento personalizado da FD na sua empresa. Basta marcar uma hora. FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 65 3549 5255. Um grande abraço, meu amigo Thiago e Juliana. Vamos em frente. O Thiago virou um parceirão nos grupos de WhatsApp falando nisso, hein, Thiago? Tamo de olho. A gente estava falando de tecnologia aqui, sim, né? Sim. Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui fazendo isso. Que, aliás, a pandemia fez com que isso aumentasse muito. Aumentasse muito, né? Aumentasse muito, com certeza. Se não tivesse uma antena de um transmissor de uma TV, não tinha como. Não tinha como. Sabe o que acontece no meio judicial? No meio judicial, um certo receio assim, de ver a prática do ato processual por via mecanismo virtual, certo? Com muita desconfiança, né, da seriedade. De repente um hacker, alguma coisa assim? Eu diria assim. Fake news, tem muito, fake né? news, sei lá. Imagina que aqui, ó, se nós fôssemos, se você pegar a sua câmera ali e focar só em você, né, e o que vai acontecer? Vai ficar ali
Então eu estou aqui, estou conversando com o juiz ali, mas eu poderia ter o Altair aqui, né? Um assessor do lado? É um assessor aqui me falando assim, isso... Fala outra coisa. Fala Um isso. ponto, fala né? aquilo. Um ponto Ou aqui. então com um ponto, alguma coisa, facilitar isso, né? Mas... eu acho Existe que, essa desconfiança? Existe no claro meio que jurídico? existe, né? A pessoa, tanto que existem hoje pessoas que defendem a audiência de instrução tem que ser realizada Na frente de do forma juiz. presencial. Tem juiz que concorda com isso, tem juiz que acha que dá. O que nós temos que fazer? Isso, para mim, envolve uma questão de ética e moralidade, né? Porque Ética e moralidade. aí a gente vai entrar num caminho Sim. extremamente... Não, porque precisa garantir. Eu quero já fazer essa pergunta que está nessa esteira aí que o doutor está falando agora. A pandemia, né, e até o Altair também citou isso, ela afetou todos os setores, Todos. em maior ou menor grau, né? E com a justiça não foi diferente. A gente teve isso também ali afetando muito. Porém, algumas mudanças mostraram que é possível dar maior celeridade, né, maior agilidade e efetividade na prestação jurisdicional. Sim. Como, por exemplo, o uso de aplicativos, né, que o Sim. doutor estava falando agora. Então, assim, o que a pandemia nos ensinou no âmbito jurídico e como podemos operar ou ainda avançar nessas mudanças. E aí eu já emendo também uma questão que está paralela a isso, que é assim... Tá lenta a mudança. Tá lento porque há desconfiança? Ou tá lento porque tem alguém se beneficiando dessa lentidão? Porque não é possível. Tá tudo na mão para fazer, né? Acho que Quais são tudo- essas mudanças que têm que ser operadas, doutor? Eu acho que nós temos que absorver o sentimento, a compreensão de que isso é irreversível. Certo. Não volta atrás. Tem coisas que não vão voltar atrás. Não vão. Eu defendo isso e acredito que isso é importante. É claro que existem pessoas que entendem que não há segurança jurídica na prática de um ato processual praticado de forma virtual. Não digo todos os atos, mas alguns atos. Por exemplo, a audiência de instrução. Poderia ser Poderia... à distância. Eu defendo que o que tem que ser melhorado, se não dá para corrigir a questão, que quem age de forma contrária à verdade dos fatos, Certo. né, ele pratica um ato de litigância de má-fé. Certo. Inverter a ordem da verdade, agir contra a verdade dos fatos. Fraudar as coisas. Fraudar as coisas, né? Isso é um papel muito difícil de ser filtrado, né? Trazer segurança jurídica para os atos processuais praticados dessa maneira, isso realmente coloca as pessoas com o pé atrás, porque pode ser uma demanda extremamente importante para o jurisdicionado. E aí, o que acontece? O Marco Antônio é ingênuo de querer... Achar que todo mundo vai fazer achar certinho. que todo mundo né? vai fazer certinho. Mas nós vivemos numa sociedade democrática e que, se nós quisermos viver melhor, se nós quisermos avançar, ter uma sociedade justa e fraterna, justa com, uma comunidade que conviva com segurança jurídica, nós temos que mudar todos os nossos parâmetros de comportamento, inclusive. Para parar, por exemplo, Marco Antônio, você está falando bobagem, isso não existe. Você, por exemplo, está falando que... Tipo, o honesto é o bobo. O honesto é o o bobo, né? Então, assim, eu estou falando de uma coisa... São valores, os valores São estão invertidos, valores, né, de certa forma. Aí. São valores que estão na lei. Estão lá, sim. Eles estão garantidos, estão previstos na Constituição. Tanto que, se não estivessem na lei, não haveria o princípio da boa-fé. Que primeiro, eu acredito que a pessoa está agindo de boa-fé. Mas se tiver provado que ela agiu de má-fé, ele vai ser condenado como litigante de má-fé e paga uma multa em cima daquilo Esse que... valor tem que ser precursor das ações. Tem E que quando voltar. não for, ele precisa ser punido com o rigor da lei, não né? pode haver conivência, não estou falando que tem,
não pode haver conivência do judiciário, Uhum. né? Não pode ter conivência de quem quer que sejam os participantes do processo. Ah, mas já houve, né, doutor? A gente já viu juízes serem condenados aí, né? Nicolau dos Santos Neto é um, por exemplo, né? Né, nós estamos falando aqui de às vezes, juiz que age em conluio com advogado para prejudicar a outra parte. Sim. São exceções, mas isso acontece. O que existem muitos advogados que às vezes agem de má fé dentro de um processo para prejudicar, para obter vantagem ilícita. Isso tudo prejudica, e aí que entra essa questão, a questão da confiabilidade dos atos processuais praticados pela via virtual. Agora, isso deve ou não deve atrapalhar a evolução da adoção da tecnologia dentro do processo, entendeu? Ou será que nós vamos ficar na idade da pedra? Quer dizer, não é por causa disso que não vai avançar, tem que se pensar em mecanismos, ferramentas para se verificar, para fazer isso para realidade. garantir a prática do ato processual de forma que esteja observando o devido processo legal. Vou mencionar um exemplo para você aqui, que enquanto nós ficamos com medo de avançar, outros prejuízos vão acontecendo. Como é o caso da dificuldade que existe do processo avançar, de ganhar celeridade, de ganhar economia. A sociedade absorve esse prejuízo, né? Principalmente o jurisdicionado, né, que está procurando. Absorvendo. Então, assim, eu sei que... Não é uma luta fácil, né? Não é. Existe um ponto importante que eu não posso passar sem observar isso. Por favor. Eu, como advogado há 26 anos, eu vi muita coisa acontecer, né? Eu acompanhei coisas de 1994, quando o processo sofreu uma mudança significativa. 2005, 2006, o processo teve outra mudança depois de fantástica. 2015. Depois de 2015. Então eu acompanhei essa história da evolução do nosso processo e eu estou vendo algo muito importante acontecer agora. Certo. Né? Mas só que assim, como advogado, e as pessoas vão achar de novo que eu estou querendo meter a lenha na classe da qual eu faço parte. Você tem uma ideia... eu entendo como uma autocrítica também, porque o doutor é advogado, né? Para você ter uma ideia, os processos internos da OAB hoje, eles tramitam em meio físico. Físico, aquele processo de papel. Sim, papelada. Papel, entendeu? Vixe. Então, isso para mim é um retrocesso. Isso implica um retrato do atraso. Um padrão, isso representa para mim um padrão. Na era da tecnologia. Na era da tecnologia. Um padrão mental de que existe uma certa conivência de quem não quer o avanço. Certo. A aplicação da tecnologia. Sim, que por mais que desconfie... Por que não? Por que a OAB hoje não tem um sistema de processamento eletrônico dos seus do processo interno dela? Não tem. Olha aí. Entendeu? Não tem. Sim. Então é um parâmetro Deveria horrível, ter. né? Deveria aí eu vejo o seguinte, eu vejo o CNJ querendo avançar, certo. Mas do meu lado eu vejo uma organização, uma instituição que ainda está ali com seus processos na era analógica. Entendeu? Deixa eu aproveitar e passar. Eu estou todo o tempo fazendo uma metáfora futebolística. Eu sou do tempo que eu comecei que você é radialista que esportista. Eu comecei no jornalismo, gravava o noticiário num gravador assim, daqueles de fita cassete, né? Aí você botava um fone de ouvido, escutava e transcrevia na máquina de escrever, né? Na máquina pra de depois escrever. apresentar o jornal, né? Caramba. Hoje não, hoje é tudo. Você sente uma nostalgia quando você ouve aquele tec da máquina de escrever? Muito, né? Muito. Eu vou passar a bola para ti para pergunta, cara. Contigo. Só para saber do doutor aqui, o cidadão, todo cidadão, e aí a gente volta de novo a falar na celeridade dos processos, né? O cidadão que tem condições de pagar um advogado e aquele que não tem, que é defendido pelo defensor público. Isso. Muitas vezes acontece o processo de quem paga ser mais rápido do que quem não tem condições de pagar, doutor?
Tem Não, isso também. eu Quem acho- entra pela defensoria, por exemplo, não sei. Eu acho que isso é um equívoco. Nós temos uma defensoria pública bastante competente, sabe? Extremamente assim, atuante. Se você vai ali hoje na defensoria pública, você vê um corpo de profissionais trabalhando de forma extremamente comprometida. Ah, sim, os defensores públicos. Mas aí tem um aqui. critério, né? Para o cara ser defendido pelo defensor público, ele não pode ganhar X. Né? Exatamente. Isso. Ele tem, é claro que para ele ser atendido tem lá, ele critério, tem né? alguns critérios, alguns requisitos que a... Não é qualquer um que pode ir Não, lá. não. Tem a lei 10.059 que estabelece lá a pessoa que não tem condições de pagar as custas, de contratar um defensor. Então ele vai e procura a defensoria. Entende? Aí o que acontece? Por quê? Tanto aquele que paga as custas, paga o advogado, quanto aquele que vai pela defensoria recebe o mesmo tratamento. O que muda, na verdade, Altair, na minha opinião, é que o advogado, muitas vezes, ele vai para despachar com o juiz. Fala, ó, eu estou precisando de um despacho desse processo aqui. E aí, às vezes, o juiz cansa da cara dele. Ele cutuca vai lá, mais, né? vai lá e cutuca mais. A defensoria não, a defensoria tem uma demanda muito grande de trabalhos e não conheço bem os processos internos. Nós temos aqui um defensor muito Atuante, comprometido, né? que é o Gonçalves, né? O Gonçalves, o Dr. Guilherme também. Conhecido Dr. Guilherme Sim. recentemente. Ele vai vir aqui na semana que vem. Então ele vai poder falar melhor disso, Isso. mas eu admiro muito o trabalho deles. Então eu não compactuo com a ideia de que quem vai pela defensoria tem uma entrega mais vagarosa do que aquele que paga. Certo. O único diferencial que tem, muitas vezes, é que você vai, como advogado da parte, vai lá e despacha com o juiz. Né? O patrocínio desse advogado, Tem que justificar, né, Ele- essa ele tem que agir mais. impertinência Entendi. lá e tal. Isso, às vezes, pode redundar. Eu, por exemplo, já experimentei as duas situações. Despachei com o juiz foi lá e pegou o processo. Certo. Agora, nós temos Como que chama quando o advogado presta esse serviço? Assistência judiciária, é isso? assistência judiciária. O doutor já fez esse trabalho também? Não? Eu tenho uma cota de serviços, assim, pro bono, né, que a gente fala, Isso, né? aham. Alguns serviços pro bono que eu faço. E aí o Estado paga daí, né? Não, esse eu faço assim, Voluntariamente. mais voluntariamente, né? Algumas vezes Até pra eu ajudar, né, as fui pessoas. nomeado defensor da ativo poucas vezes. Nesse sim, o Estado paga lá um valorzinho bem irrisório para Só para dizer que está pagando alguma coisa. Tem eu ia mencionar uma situação aqui que É acabou me aquele fugindo, médico, né? mais ou menos. O médico recebe do plano de saúde uma migalhinha, né? E se for particular, aí já... Exatamente. Então, assim, a prestação existe dentro do novo CPC, Certo. é isso que eu queria falar, isso ainda não existe. Certo. Mas o novo CPC criou a ordem cronológica. Os processos vão, o juiz será Tem obrigado prazo. a despachar pela ordem de conclusão. O que é a conclusão? É quando o processo vai para o juiz, para ele despachar. Aí ele vai entrando em ordem cronológica. Até então nós não temos a observância dessas ordens assim. O juiz pode ter uma fila aqui. Eu vou lá conversar com o juiz, o meu processo está aqui. Se o juiz, né, se eu conversar com o juiz ali e pedir para ele uma certa urgência naquele despacho, ele vai lá e... Puxa ali de baixo. Depende do Não, convencimento, né? Essa ordem, ela Tem que ser respeitada. ela vai ter que ser respeitada, porque ainda não foi criada. Algumas varas já estão construindo essa ordem cronológica, porque existem diversos critérios para... É isso que eu ia perguntar, não tem algumas coisas mais urgentes? Por exemplo, uma pessoa que Entra precisa numa fila de um diferente, medicamento, por exemplo, né? Isso entra numa fila diferente daquela situação normal. Existe a regra geral e existe a exceção, entendeu? A quebra da isonomia. ali, Isso, né? então... Existem os processos de urgência também. né? Exatamente. Quando tem liminar, as liminares, o juiz tem que despachar com mais Exato. celeridade, né? Então, eu aqui só reitero, não concordo com essa ideia de que há Diferença, né? diferença de tratamento porque é defensoria ou porque a pessoa foi contratada. Sim. Eu também não acredito que o tratamento seja diferente, mas o tempo talvez... O que muda, o Jorge, tempo, é né? exatamente isso que eu estou mencionando para você. O que muda
muitas vezes é a disposição do advogado em ir despachar com o juiz. Sim. Agora, muitas vezes, dependendo das circunstâncias, nem adianta você despachar com o juiz, porque não vai. Não vai avançar. Sabe? Às vezes você vai 1, 2, 3, 4, e aí você acaba tornando... Você, às vezes tem até que ser isso, né? Advogado Muito bem. impertinente que bate. Nós estamos nos encaminhando para o final e eu quero agradecer ao Osiel da Visoar Climatização, serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado, porque se hoje nós estamos aqui fresquinhos, é graças a esse trabalho que o Osiel fez para nós. Eu só tenho a te agradecer, meu amigo, e claro, se você precisar desse serviço, está mais do que recomendado. Visoar Climatização, serviço de instalação e manutenção em ar-condicionado, fica na Rua Guimarães Rosa, 1895S, e o número é 65999457775, ok? Às vezes tem que chamar o Osiel para dar uma limpada no ar-condicionado. Pois é, precisa, né? Depois fica doente, ele não sabe por quê. E até questão de economia de energia. Com também, certeza, né? tá bem lembrado, questão de economia, que aliás não é barata a energia elétrica, né? Exatamente. Eu quero já me encaminhar para o final, Dr. Marco, e hoje nós aprendemos bastante. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, né? Nós vimos ali a mensagem do Alan, né? A respeito do uso da inteligência artificial no judiciário em julgamentos. Eu vou colocar essa pergunta do Alan assim que o doutor falar para mim esta pergunta aqui. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós temos hoje os grupos humanos, eles precisam trabalhar em equipe. Tanto é que o termo funcionário meio que evoluiu para colaborador. Né? Então é preciso que as equipes sejam colaborativas, que elas trabalhem em conjunto para se alcançar um objetivo. Certo. Né? Então, para que as equipes estejam unidas, é muito importante que haja uma liderança. Exatamente. Né? Que exista ali uma gestão, ou seja, que tenha o tratamento, né, dispensado aos outros de uma forma diferenciada, que tenha planejamento, enfim. A gestão é necessária, né, uma boa gestão para exercer uma boa liderança e principalmente para operar mudanças, porque toda mudança gera resistência. Com certeza. Então, quais são essas qualidades em relação à gestão, doutor? O que o senhor diria que é necessário para operar essas mudanças? Eu penso que precisa de proatividade, interesse. Puxar a corda. Puxar a corda. Porque assim, não adianta você querer, mas não agir. Ou às vezes até é interessante que fique como está. Mas nós estamos falando de o que precisa. Nós estamos precisando de gestores que tenham determinação e que busquem o caminho certo para que as coisas aconteçam. E aí eu acho que tem que existir uma cooperação entre judiciário, executivo, OAB, sabe, para que essa articulação entre esses órgãos aqui, para que falem a mesma língua, né? Para que se dissolvam aqueles conflitos que existem, mas de uma forma extremamente democrática mesmo. Não, assim funciona melhor, certo, ou vai funcionar melhor assim. Isso. Né? Agora, a gente percebe que existem algumas decisões que elas trabalham contra o interesse público, interesse social, por exemplo, por que não se implanta o processo, por que não se admite? Não, eu não posso admitir porque senão vai andar rápido demais o processo. A quem ganha com isso, né? Sim. Por exemplo, um exemplo aí, as instituições financeiras, elas são cara, não tem interesse que seja lento. Ela quer que demore, quanto quer mais que demore. Entendeu? Não seria melhor girar mais essa grana aí? Não, é que para ela, quando você imagina quanto ela ganha, quando ela tem que pagar um certo valor para você e ela investe esse dinheiro no mercado financeiro, então tem. Precisa tirar de lá. Você pega ali quanto que dá uma caderneta de poupança ou um rendimento hoje, é 1%. Nossa, né? muito pouco. 1% mais correção monetária, mas
se ela tem esse dinheiro no caixa dela, cara, isso vai longe, né? Hoje, dependendo do tipo de demanda, os bancos te procuram, faz um acordo e resolve aquela questão, né? Mas dependendo da situação, eles deixam... Daí o doutor colocou uma questão que a gente não tinha levantado ainda, né? Que dentro de todo esse processo tem as instituições financeiras que meio que ficam mais confortáveis quando um processo demora mais, é isso? Claro. Tem muitas... O buraco é mais embaixo. Porque existem milhares mas, assim, de ações, questão né? Gestão, né? Quando se fala de gestão de processos, essas coisas, existe dentro do CNJ um tal de meta 2, que tem que se colocar alguns processos mais antigos na pauta de julgamento, porque precisa encerrar logo. E eu já vi coisa do arco da velha acontecer, o juiz extinguir processo sem resolução de mérito, para cumprir meta. É uma jabuticaba assim, isso aí, né? É um negócio muito tenso. E aí, isso está envolvido no assunto que você está mencionando. Isso, o exemplo da gestão. Né? Isso, o exemplo da gestão. Só que precisa, assim, transparência, né? Legalidade, aqueles princípios que são aplicáveis à administração pública, né? E muitas vezes a questão da transparência, da legalidade, muitas coisas existem, às vezes até para inglês ver, que a gente não sabe exatamente como é que essas coisas são tratadas nos bastidores, né? E aí isso a gente descobre muitas vezes até por conversas com colegas que tiveram, né, lá e assim, mostra uma certa situação que para mim é extremamente constrangedora até de falar, sabe? Porque eu acho que o espaço é teu, doutor. Que falar de gestão, né, principalmente na questão de processos judiciais, e porque nós estamos num período de transição, esses sistemas ainda não estão concluídos, estão sendo trabalhados. Eu quero acreditar que sim, por cada tribunal, pelo CNJ. Eu penso que a tendência hoje é de unificar tudo em torno da numeração única dos processos, ela já existe, mas unificar tudo em torno de um sistema só, que é o PJE, que está tudo caminhando para isso. Certo. Mas isso não aconteceu ainda. Tanto que a dificuldade que a gente encontra hoje, quando você tem processos em outros estados, e você convive com outros sistemas que não é o PJE, cada um adota uma sistemática de comunicação do ato processual. O que é a comunicação do ato processual? Intimar a parte. Certo. Às vezes, tem tribunal que adota o seguinte, vai ficar aqui na caixinha. Se em 10 dias você não tomar conhecimento dessa intimação, você vai ser considerado intimado automaticamente. Então, se você não, a partir do 10º dia, começa a contar o prazo. Se você não entra, aí você pode perder o prazo, né? Hoje já está ficando mais confortável porque usa-se o Diário da Justiça eletrônico para intimar o advogado. Certo. Em alguns tribunais, não são todos. Não são todos. Isso, para mim, é uma questão de gestão. Mas se o advogado não ficar muito atento, ele pode perder prazo. Passa batido. E eu acho que aí falta uma atuação, né, da nossa instituição no sentido de falar o seguinte, nós queremos que todas as publicações e intimações sejam feitas via Diário da Justiça eletrônico, para não ficar essa questão assim de várias regras. Né? Esses dias eu ouvi uma palavra da doutora Adriane Marcon. Na verdade, minha amiga, doutora Adriane. Ela falou um ditado popular muito interessante: cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então, quando você tem 2 sistemas ali e de repente você não, às vezes não entra no sistema, porque imagina, já é difícil você cuidar de um tribunal, né? Aí você pega e aí você tem que cuidar de 4 ou 5, porque hoje é difícil você ficar advogando só na comarca. Você às vezes tem processo lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, e aí cada um tem um sistema diferente. Nossa. E aí e às vezes pode ser que a sistemática de intimação do tribunal lá do Paraná, por exemplo, ela ainda tem um sistema diferente, que manda um e-mail para você. Tem uma intimação aqui para você. Entra lá. Certo. O certo, para
unificar. Seria padronizar. Padronizar. Manda para o DJE, né? Então, para mim, isso é um problema de gestão. E é uma luta do advogado. É uma luta do advogado. Tem que ser resolvido isso para unificar o sistema de intimação. Entendi. Tá? E aí entra a questão de gestão, né? Essa conversa essa articulação entre a advocacia, CNJ, judiciário, para produzir normas convergentes, certo? E tanto que existem hoje, o pessoal faz piadinha de tudo que é jeito. Cada juiz tem o seu CPC, que é o Código de Processo Civil, porque às vezes, se você tem... Cada cabeça uma sentença. Essa piadinha veio de longe, né? Mas assim, o pessoal fala, aqui tem 10 varas, cada juiz tem o seu CPC aqui, porque a gente não tem essa unificação. Para mim é um problema de gestão que precisa ser resolvido. Nós temos que criar regras objetivas para que isso não redunde em prejuízo do cliente, porque fica difícil você ter os donos de escritórios pequenos, você precisa fazer contratação de sistemas de rastreamento, de publicação, para você não correr o risco. Não correr o risco. Isso impacta na questão da prestação jurisdicional também. Sim. Entendeu? Impacta por quê? Porque você pode ter uma prestação jurisdicional defeituosa por conta de um ato processual que foi praticado de uma maneira que passou, né? Passou batido ali. Permite que falhas aconteçam. A pessoa perde o prazo. Então, quando você tem várias regras para atingir um mesmo fim, isso complica a vida do advogado. Então, isso precisa ser melhor gerido. O doutor Marco, teve eu não vou falar telespectador, porque né, não eu fiquei na dúvida. É um internauta, enfim. Nosso amigo ali, o Alan, ele gostaria de ouvir, né, do Dr. Marco a respeito do uso da inteligência artificial no judiciário e seus julgamentos. Pô, nem sei se isso existe. Como é que é esse tema? Não, existem estudos, né? Para isso, para que... Obrigado, Alan. Alan, obrigado, viu, pela sua colaboração. Não entendo muito de inteligência artificial, porque sou ruim em tecnologia, apesar de gostar muito. Sim. E ver ela como uma solução também, né? E vejo ela como solução. Eu aposto muito na jovem advocacia, porque a jovem advocacia é muito ligada a isso, né? E eu acredito, eu não sei qual é a idade do Alan, mas provavelmente ele deve ser Para perguntar sobre isso, né? Sobre isso. Eu aposto muito na jovem advocacia, porque a jovem advocacia é muito ligada, conectada, 24 horas ali. Sim. E eu acredito o seguinte, que não diria agora, mas eu li um livro na década de 90, um livro, se eu não estou enganado, chileno ou argentino. Esse livro tratava exatamente desse assunto, né? De se usar a questão da inteligência artificial para poder resolver. Só que entrava na questão seguinte, e aí é um assunto mais aprofundado. É um dilema, tenho certeza que é um dilema. É um dilema, sabe por quê? Porque o juiz, como qualquer pessoa, ele é dotado de sentimento. Sim. Né? Ele é um ser humano. Ser humano. O advogado da mesma forma, o promotor, o delegado. Certo. E essas emoções, elas afetam consideravelmente as decisões judiciais. Sim. Afeta como é que foi a vida do juiz, né? Como que começou, em que ambiente ele viveu, cresceu. Caramba. E isso afeta. Então, quando você fala de inteligência artificial, me parece que você tira todos esses elementos de sentimento, da emoção, da decisão. Já tem um aplicativo chamado Watson, me parece, né? Watson. Não. Que é nos Estados Unidos, inclusive eu vi numa propaganda isso, dizendo que os advogados não teriam emprego no futuro, porque ele tinha uma assertividade de 90% das decisões judiciais, enquanto o advogado chegava até 70% a média. Né? Sabe o que acontece nisso, Você já Jorge? pensou, Thay? Quanto a isso, é que eu não sei como é que poderia trabalhar um computador para poder colocar os elementos. Ele vai produzir uma decisão extremamente objetiva a partir do momento que você coloca determinados parâmetros para ele, né? Isso. Determinados parâmetros. Isso. Agora,
será que essa decisão vai refletir o verdadeiro conceito de justiça? Esse conceito de justiça que é filosófico, é sociológico, sim, é psicológico também. As emoções humanas são muito confusas, não é? Às vezes incompreensíveis. Incompreensíveis. E aí, como é que nós vamos poder confiar a decisão numa máquina? Numa máquina. Vamos dizer assim. Vamos é um algoritmo, vai. Um algoritmo, né? É possível, eu pergunto para o Alan, é possível nós transportarmos para esses algoritmos, esses elementos sentimentais? Eu acho que é muito improvável que isso aconteça já. Assim, não quero desrespeitar a resposta do Alan. Mas eu acho que ele perguntou justamente para a gente refletir sobre isso. Agora, é claro que se há uma assertividade no Watson, sim. Se há uma assertividade nele, eu acredito que se o nosso índice de assertividade como ser humano é de 70%, porque veja bem, o Jorge, o que acontece com o ser humano. Esse tema de prestação jurisdicional, ele me fascina muito. Por isso que a nossa conversa às vezes já passou da hora. Sim, não, a produção já está gritando aqui na minha orelha para nós encerrar, que já passamos. Mas assim, o que acontece? Eu fico pensando que quando nós tratamos com o problema da pessoa humana, seja ela... e quem sofre no Brasil são as classes mais necessitadas. Como sempre, né, doutor? Com inflação é que sofre mais, com todos os problemas quem sofre mais é o pobre. Exatamente. Então eu acho que pelo critério da inteligência emocional você consegue filtrar muitas coisas, né? Sim. Agora, pelo critério da inteligência artificial, eu não sei se nós não dá para sensibilizar uma máquina, né? Não dá, é frio, né? Não dá. Aí nós voltamos no Eu falo que os pobres são mais afetados, como se eu estivesse fora disso, né? Imagina, você lembra do Duralex Sedlex, né? Opa, a lei é dura, mas é lei, mas então teria que ser aplicada e tal, essas coisas assim. Mas... assim, eu sei que vocês já estão angustiados, o tema é profundo, é extenso. Não, angustiado de forma alguma. Mas assim, eu agradeço demais assim, a gente ter tido a oportunidade de bater esse papo aqui, tá? Sim. Eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado aqui para participar. Para nós é uma honra. Eu vou ainda passar a palavra para ti, Altair Anderli, meu amigo. Bom te ver aqui, cara. Que legal. Passou um momento difícil. E graças a Deus que sobreviveu. Se Deus quiser, vai viver mais muitos anos aí. Esperamos que Obrigado sim, né? por ter aceito o convite, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, né? Não esperava. Por estar bem, né? Tá bem, graças a Deus. Sim. E aí, claro que não poderia deixar de estar presente aqui, né? Legal. Esse bate-papo aqui, né? Sim, bacana. Legal. Eu não entendo muito de justiça, né? Quem entende não, mas a justiça Altair, eu acho que a justiça, na verdade, ela é um elemento... é humano, né? É humano. Diria que não é muito minha área, né? O assunto, né? Eu acho que o direito, né? Mas também não é minha área. A questão é assim, quando eu te chamei, Altair, eu pensei nisso. Eu falei, o Altair não tem... É mais na área esportiva. Né? Ele fala, mas eu ouço tuas entrevistas. Mas a gente consegue, entrevista um monte de gente de manhã, entendeu? Eu considerei isso. Eu falei, ele vai chegar, ele tem essa prática. Todo dia ele entrevista a gente, entendeu? Então, participação... Ele é bom, né, pra entrevistar. Sim, por isso que eu chamei. Eu falei, mas ele é esportivo. Por isso que eu falei assim, vou passar a bola pra ele, entendeu? Mas é legal. Pra tu se sentir mais em casa, né? Legal. Eu só não tenho intimidade com a câmera, né? O resto... é verdade, né? Que da TV. Doutor Marco, foi um prazer muito grande participar com vocês aqui, né? Sempre ouvir o Dr. Marcos é uma aula, né? Sim, com certeza. Doutor Marco, quando eu fiz esse convite, eu pensei no assunto que o doutor havia me passado. Eu falei assim, a gente precisa falar dessa área onde nós temos essa necessidade de acesso. Difícil de entender alguns termos. Sim. Falo por mim, talvez por algumas pessoas que nos assistiram. Mas foi muito esclarecedor e eu só tenho a agradecer a vinda. E quero passar a bola, né? Aqui aproveitando o nosso radialista esportivo aqui, a metáfora futebolística, passar a bola pro Dr. Marco para passar uma mensagem.
né, para falar um pouquinho sobre, né, já falou muito, mas para concluir, fazer aí o laço, o laço na questão aí, o filé mignon da conversa. Vamos lá. Eu só quero aproveitar aqui a deixa do Alan, certo, nessa pergunta que ele fez, que na verdade é uma provocação até que para a gente responder isso, né? Eu aposto muito, a minha vivência no magistério me trouxe uma afinidade muito grande com o jovem. Sim. E principalmente o jovem estudante de direito, o jovem advogado, que são essas pessoas que, na minha opinião, darão a resposta num futuro muito próximo aí e que não há como escapar. Eles estão com o gás todo. Exatamente, não tem como escapar da aplicação da tecnologia na entrega dessa prestação jurisdicional. Certo. Seja pela inteligência emocional, seja pela inteligência artificial, se essa for a opção das gerações futuras. Certo. Entendeu? Então, assim, eu deixo, na verdade, essa mensagem para os jovens e, em especial, os estudantes, os aplicadores do direito, para que deem uma atenção especial para esse tópico que é a questão da virtualização da jurisdição, né? Que é o meio pelo qual as pessoas terão acesso à justiça a partir de agora. E que o jovem advogado, o jovem juiz, o jovem promotor, o delegado, essas pessoas, os operadores do direito como um todo, tenham essa atenção, né? E que percam o medo. Que confiem mais nisso. Que confiem mais, que procurem transformar a nossa sociedade, né, com base na crença de que os princípios podem transformar o nosso mundo. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que quando nós nos entregamos à boa fé e praticamos uma vida de crença no ser humano, acho que é preciso acreditar, né? É preciso acreditar no nosso próximo. Eu acho que tudo vai bem. Aí pode vir inteligência artificial, pode vir inteligência emocional, que tudo vai dar certo. Isso. Nós temos filhos e nós queremos acreditar que o futuro para os nossos filhos será um futuro brilhante, desde que nós entendamos que é preciso mudar o rumo da nossa história nesse contexto. E saber usar as ferramentas que estão aí. Exatamente. Né? Saber usar com inteligência, com base em tudo aquilo que a gente aprende, né? Com a história do que dá certo, do que dá errado. Tá? Então essa é a minha mensagem. Eu agradeço por ter escolhido aqui para que a gente pudesse conversar um pouco. Fiquei muito feliz. Que legal. Porque eu gosto de conversar sobre isso. A gente é questionador mesmo, viu? Mas como o Dr. Marco também é professor, então eu falei, eu vou poder perguntar à vontade. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço de coração a tua vinda, as tuas palavras, a tua sabedoria. Aprendemos muito, né, Altair? Com certeza. Né? E claro, agradecer também a você que nos acompanhou, né? Que teve dúvidas aí, que certamente foram sanadas nessa área de prestação jurisdicional, falando sobre os caminhos e os desafios que ainda temos pela frente. O Ponto de Prosa acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, sempre com um convidado especial e sempre trazendo assuntos de suma importância para a sociedade. Agradeço novamente e até quinta-feira que vem. Valeu!